Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para iniciar a escola bíblica 24 horas. Hoje é dia 30 de setembro de 2023. Hoje é sábado. Deus te abençoe milhões de vezes. Mais um dia que Deus fez para nós estudarmos a Bíblia. E vamos lá, meus irmãos. Estamos estudando sobre batalha espiritual e falando que o mundo inteiro sempre estará em batalha espiritual, porque a Bíblia diz que existe Deus e o diabo. Então Deus tentando ajudar a humanidade e o diabo com seus demônios tentando usar pessoas para atribular a humanidade e trazer destruição total, a perda de tudo que Deus quer dar para essa humanidade. E por isso nós temos que estudar essa parte que a maioria das igrejas não ensina, e nós fomos levantados por Deus para falar sobre essas questões. Amém? Ponto. Então hoje vamos falar de discernimento espiritual, que está aí em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Nós vamos ver o que significa isso aqui. Doutrina de demônio é o termo que está aí nesse texto, porque o apóstolo Paulo diz que existe doutrinas de demônio e espíritos enganadores em quem está usando essas doutrinas de demônio. Então quero só lhe avisar que isso está acontecendo desde a época de Paulo, nas igrejas, fora das igrejas, e é preciso discernimento espiritual, que a maioria do mundo inteiro não tem, até nas igrejas muita gente não tem. Por isso o diabo continua usando multidões, onde são até filhos do diabo sem saber. Como a gente estudou ontem, o tema foi a diferença entre filho de Deus e o filho do diabo, que já está aí no YouTube, no nosso site. 4 mensagens, foram 10 mensagens sobre esse tema, tá bem? Tá tudo no YouTube, no nosso site. Bem, querido, vamos orar para a gente iniciar o trabalho do Senhor, para Deus nos dar discernimento, para a gente entender o que nós vamos falar aqui, para a gente poder saber viver neste mundo onde é dominado por Satanás, onde multidão de pessoas são dominadas pelo diabo, e a gente tem que viver no meio deles. Amém? Então vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. O Brasil precisa orar para a gente iniciar o trabalho do Senhor. Vamos orar. O Brasil precisa orar, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor diz no Salmo 50, no verso 15, o Senhor diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Obrigado, Deus, porque somos também angustiados por muitas guerras, que Satanás levanta alguém para trazer alguma situação contra nós, mas te buscando, meu Pai, te invocando, meu Pai, temos sempre uma porta aberta, sempre um livramento da tua parte. Obrigado, meu Deus querido. Você é nosso médico, nosso juiz, nosso advogado, Você é nosso divino companheiro do caminho, Você é o guarda que nos guarda. Obrigado, Jesus, 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 Jesus. Teu sangue tem poder.
Querido Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, palavras que falamos, meu Deus, alguma maneira que o Senhor viu, meu Pai, que possamos ter feito contra Ti, meu Pai, de alguma forma, porque ferimos o próximo, porque não fomos cristãos para com o nosso próximo. Te pedimos perdão, meu Pai. Senhor, não deixa a gente ser maligno para com ninguém, nem viver nenhuma doutrina de demônio em nós. Oh Jesus, tem misericórdia. Assim, ó Pai, te apresento essa grande igreja online. Esconde cada um debaixo do teu sangue. Abençoa de maneira poderosa cada um. Dá o entendimento, dá sabedoria para viver como ovelha no meio de lobos. Tem misericórdia, Jesus. Assim, querido Pai Celestial, olha também para nossa casa, nossa parentela. Já te agradeço pelos grandes livramentos que o Senhor tem dado. Obrigado, 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 meu Pai, pela minha netinha que nasceu esta noite com saúde. Obrigado, Deus, obrigado, Deus. Mais uma criança que nasce. Se o Senhor não voltar amanhã, o Senhor use ela para ser uma missionária, assim como Tu tens me usado nesta terra. Mas um dia, meu Pai, o diabo botou na cabeça da minha mãe que era para ela abortar quando eu estava na barriga dela, meu Pai. E ela não tinha dinheiro, a família pobre, todo mundo desempregado, e ela já tinha 5 filhos, ia chegar mais um. Aliás, ela tinha 6, ia chegar mais um. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Satanás usou pessoas para dizer: você tem que abortar. E ela muito chorosa porque queria esta criança, mas ela aceitou tudo que o diabo disse através de tantos que disseram, que deram conselhos bons acerca do aborto. Meu Deus, enquanto o mundo hoje está apoiando aborto, eu sou, meu Pai, um dos exemplos que o aborto é satânico. O aborto quase me destrói. No feto da minha mãe, te agradeço, meu Deus, porque minha mãe tomou todos os conselhos que deram. Por isso tomou também tudo quanto é remédio, Citrotec, injeção, coisa de mato, tudo quanto é coisa de mato que ensinava, ela tomava. E Tu fizeste comigo, meu Pai, como está escrito em Neemias 13, verso 2, na parte B. Tu disseste: mas Deus transformou a maldição em bênção, que ao invés de eu nascer, meu Pai, todo mutilado, que disseram que aquele mundo de remédio ia fazer essa criança nascer toda defeituosa. Meu Deus, eu nasci com 5,5 quilos, e eu nasci sem nenhum tipo de enfermidade. Até hoje, meu Pai, até hoje a coisa mais difícil é ficar doente, porque o Senhor fez com que a maldição se tornasse bênção. Enquanto estavam me dando aquele monte de remédio satânico para me comer no ventre da minha mãe, eu estava tomando, era abacatada, era muita vitamina. O Senhor transformava o mal em bem para mim. Obrigado, Deus, porque Tu tinha esse projeto de eu estar aqui. Também tentaram matar Moisés quando era criança. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 2 de Êxodo. O faraó deu uma ordem para matar todas as crianças, como Satanás está dando ordem hoje, meu Pai, para matar a multidão de crianças no aborto, meu Pai. Satanás está dando doutrina de demônio no mundo inteiro, Deus, de várias formas. Essa daí é apenas uma delas. Oh Deus, obrigado, porque Tu deste grande livramento para Moisés, também para mim, por causa do plano que Tu teria para
fazer-nos pregadores para ti. E aqueles que são teus, tu vai livrar, Senhor, aleluia. Mas a maldade que estão fazendo, meu Pai, no aborto é terrível. Um aborto é coisa terrível. Meu Pai, se for remédio, é só veneno que ele bebe lá dentro, essa criança, bebendo veneno, meu Pai. E se for, meu Pai, cortando, eles metem uma pinça lá dentro e começam a cortar lá dentro os pedaços da criança, meu Pai. E a criança só falta gritar lá dentro, é um grito. Como lá não tem quem ouça, ele grita e não tem quem ninguém ouça. E a mãe e o pai estão aqui dizendo, faz mesmo, é isso que nós queremos. Mas se fosse ele que estivesse lá dentro da barriga da mãe, gritando daquele jeito, oh meu Deus, tem misericórdia, porque a dor só dói no outro. Mas no cristianismo não tem isso, o abortista sabe que vai pagar, o assassino, Deus vai cobrar. Todo assassino será julgado, meu Pai. Perdoa, meu Pai, eu sei que minha mãe ficou salva, foi uma mulher salva, porque depois disso, muitos anos depois disso, ela encontrou contigo, se tornou tua serva, e ela foi que pregou para mim, ela que me ganhou para ti, meu Pai, depois de eu já adulto, vivendo minha vida. Obrigado, Jesus, obrigado, tu recompensaste ela. Minha mãe hoje está na glória contigo, tu já me revelaste, foi 3 vezes que minha mãe está salva. Minha mãe está contigo, tu me mostraste. Depois que ela faleceu, quem morre contigo não morre, diz tua palavra, passa da morte para a vida eterna, para a verdadeira vida. Que tu disseste em João 10:10, eu vim para que tu tenha vida e a tenha em abundância. Aleluia, obrigado pela minha mãe, por tantas mães que dizem não ao diabo. Assim, meu Deus, nos dá um dia de paz escondido para o teu sangue. Chama a nossa parentela para ti, chama esse Brasil para ti, Jesus. Chama este mundo que não te conhece, que está seguindo doutrina de demônio. Tem misericórdia, Jesus. Assim, querido Pai, é no nome do Todo-Poderoso que te pedimos, no nome do Todo-Poderoso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, crendo na vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, querido, pega a tua Bíblia. Eu quero estudar sobre 1 Timóteo 4, verso 1 em diante, diz assim: mas o Espírito expressamente diz, essa palavra Espírito aqui é com letra maiúscula, então quer dizer exclusivamente sobre o Espírito de Deus, é o próprio Deus. Aqui então é o Espírito Santo, ele que age na vida da igreja, dos verdadeiros cristãos. Ele, o Espírito Santo, é que fala, que se revela. É assim que está na Bíblia, é assim que o verdadeiro cristão crê. Ele fala, ele revela para o verdadeiro cristão. Então aqui ele revelou a Paulo então passa essa revelação para nós. Estou lendo na minha Bíblia, na tradução Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Então ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Bem, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos, nesse alerta de hoje, no meio que nós vivemos, irmãos, está cheio de gente incrédula, ou melhor, que não acredita em nada do que a Bíblia diz, às vezes até dizendo ser cristão. Muitos
não acreditam e outros por não saber que o mundo espiritual do mal existe, ou que ele pode fazer coisas malignas contra o ser humano igual a esta que estamos lendo. Então ele faz o que ele quer da vida dele, ele ouve quem ele quer, ele aprende com quem ele quer. Resultado, Deus está cada vez mais longe de multidões de gente, dentro e fora da igreja, e o sofrimento existe. No texto que nós estamos lendo, eu quero falar para você que há muito engano no mundo em que vivemos. Satanás está enganando através de ensinos, usando pais, mães, filhos, e depois, geração após geração, vai ficando pior por causa disso aqui. Porque doutrina de demônio no mundo inteiro. Mas aqui o Paulo está dizendo que esse texto é sobre alguns que apostataram da fé. Apostatar quer dizer desligar-se, decair da fé, se desviou, abandonou a fé cristã. Então apostasia quer dizer um dia ele esteve ligado a Deus, ele foi um servo de Deus, não está mais desligado. Esse tipo de gente é que é perigoso o diabo usar ele. Então cuidado você que está aí, porque o mundo inteiro está ouvindo doutrina de demônio, no meio da política, no meio dos juízes, dos professores de universidade, nas famílias, no pai e mãe que não tem Deus, que odeia a Bíblia ou apenas rejeita, não quer se entregar a Cristo. Isso está ocorrendo no mundo inteiro. E aqui está dizendo que até no meio daqueles que são cristãos, se eles abandonam Cristo, eles aqui são chamados de apóstatas. E o apóstata, ele está influenciando multidões nas igrejas e fora de igreja, ensinando o que o diabo sopra na mente deles, no coração deles, eles sem saber de nada. Eles estão sendo usados pelo diabo para ensinar. Daí que vem os falsos profetas, daí que vem tanta heresia nas igrejas, daí é que vem o pecado camuflado na igreja, e ninguém diz nada, não tem ensino sobre isso. Nós já até falamos sobre essa questão aí, de discernimento espiritual, mas eu quero repetir aqui. Irmãos, o único jeito de você saber quem está ensinando você, quem está te aconselhando, quem está te dando uma profecia, se é de Deus ou não, se é o diabo ou não, só tem um jeito, discernimento espiritual. E isso a maioria dos cristãos não tem. E por isso tem tanta gente sendo utilizada como massa de manobra do diabo, que está agindo através de multidões. Lembra que Jesus disse que os falsos profetas vão enganar até os escolhidos. Mateus 24, 24. Então, multidão de gente até escolhida, Satanás vai passar como se fosse um trator, levando essas pessoas para o inferno, se elas acreditarem e viverem suas doutrinas para sempre, sem se arrepender, sem querer ouvir Deus, sem que Deus se revele para elas. Isso aqui é triste, meu irmão. Então, como viver no mundo que nós vivemos hoje, dentro e fora de igreja, onde é possível, se o diabo está ensinando, doutrinando, usando até pastores, pregadores. Claro, tem o joio e o trigo, ovelha e bode. Claro que tem os verdadeiros e os falsos no meio das igrejas. Mas como saber quem está enganando da parte do diabo? Então só tem um jeito: discernimento. Então você vai ter que orar, clamar a Deus,
para saber se você não está sendo vítima disso, ou está sendo usado para passar mensagem do diabo para os outros, e diz: estou cheio do Espírito Santo, é o Espírito Santo que mandou. Cuidado para você não estar blasfemando. Bem, eu quero falar disso aqui, quero ver se a gente vai trazer aí uns 6 a 8 mensagens em vídeo sobre isso. Pelo WhatsApp a gente vai enviar só 4, para não ficar pesada em áudio, mas em vídeo. Peço que você vá para o YouTube, hoje ainda, para ver quais são as mensagens de hoje, sobre esse tema, discernimento espiritual, por causa do engano que está acontecendo através de doutrina de demônio, que Jesus disse que é preciso acontecer. Por quê? Porque tem muitos que são malignos, não querem deixar de ser malignos, e Deus vai permitir esses perversos, nos que querem ser filhos do diabo para sempre, infelizmente. Mas nós que queremos decidir viver para Deus e com Deus, a gente tem que orar: Senhor, me mostra, me revela, me capacita, me diz, Senhor, o que está acontecendo, me dá o discernimento, Senhor, de quem está pregando para mim, quem é essa pessoa que está pregando para mim, que igreja é essa, me mostra, eu fico ou não fico aqui, meu Deus, me mostra, me revela, o ensino que está sendo dado, está vindo da tua parte. É isso que o mundo cristão tem que fazer, amém? Ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.